Olá, pessoal. A gente tá vindo aqui mais uma vez naquela grande maratona de ficar gravando vídeos para vocês, para ajudar vocês na época de prova. E dessa vez a gente vai trazer aqui ângulos, né? Vai falar sobre ângulos, que eles são muito importantes, né, para o curso da gente como um todo. E eles vão ser cada vez mais usados. Então, acho interessante a gente consolidar aqui o básico dos ângulos para que vocês possam alcançar questões maiores. Então, assim, é bom vocês saberem muito bem do básico para quando forem para outras coisas vocês não terem tanta dificuldade assim. Então, assim, peço que vocês nos ajudem nessa parte porque a gente ainda está aprendendo como ensina para vocês certas coisas. Essa mesma questão de gravar vídeos é algo que, tipo, a gente ainda não tá 100%, tá ligado? Ainda não desenvolvi a capacidade de esquizofrenia ao ponto de ficar falando sozinho no computador sem nenhum retorno. Mas a gente tá indo, né? Então a gente tá se esforçando e tal. E assim, a dinâmica da aula é basicamente o seguinte: a gente tem aqui uma página no GeoGebra que vai ser compartilhado com vocês e vocês podem poder mexer enquanto eu estiver explicando as coisas. Então a gente vai deixar disponível onde quer que seja que esse vídeo seja postado, vocês vão ter acesso a esse material. E aí vocês podem ler como forma de revisão ou podem ir acompanhando a aula nesse material. Então assim, falar sobre ângulos é um negócio que a maioria das pessoas já está familiarizada. Só que é um negócio que é tão comum que muitas vezes as pessoas acabam não conseguindo explicar o que é ou não conseguindo desenvolver muito bem o que é. Aquele tipo de coisa que todo mundo sabe que é e você pergunta para a pessoa o que é e ela não consegue dar uma definição clara, ela apenas consegue apontar para a coisa e falar é isso. Mas ângulos é como se fosse uma abertura sendo realizada pela interseção de dois segmentos. Como a gente está tratando aqui de geometria bidimensional, a gente não vai falar sobre ângulos em planos, mas vai falar sobre ângulos em segmentos de retas ou semi-retas, no caso. Então, assim, é um lugar, uma abertura, uma figura geométrica que ela tem essa propriedade. Ela acaba sendo uma abertura entre dois segmentos. E aí, seguinte, o estudo dos ângulos é muito amplo, então tem muita coisa que vocês têm que fazer, muita coisa que pode ser feita com eles, e eu vou tentar exemplificar alguma delas. Mas antes, como a gente está tentando preparar vocês para a prova, é importante vocês saberem o seguinte: na geometria gráfica existem linguagens próprias delas, então o vocabulário próprio dela. Então assim, acaba que, quando vocês forem fazer provas, eles vão tentar utilizar a linguagem técnica da coisa. Então, ao invés de falar um ângulo e uma medida exata do ângulo, eles vão falar a sua classificação. Então, consolidou-se assim na matemática algumas classificações que a gente pode dar ao ângulo em relação à sua abertura. Isso é importante também. Por exemplo, um ângulo agudo, ele é um ângulo que está abaixo de 90 graus. Um ângulo reto é um ângulo que está exato 90 graus. Obtuso é um que tem maior do que 90 graus. Então, se for 91 graus, ainda é um ângulo obtuso. É um ângulo obtuso. Se for 90,5 graus, é um ângulo obtuso. Se for 89,10, é um ângulo agudo. Se for 90 certinho, é um ângulo reto. Então, lembra, da última aula que a gente gravou, a gente falou que uma perpendicular é muito importante para algumas questões. Por quê? Porque delas a gente consegue tirar um ângulo reto. E que é um negócio muito importante assim para a matemática, para o estudo da geometria gráfica. Porque nele a gente consegue tirar triângulos retângulos, fazer vários teoremas. E daqui a pouco eu explico mais algo e vou demonstrar um pouco mais sobre isso. Você tem um ângulo raso, que é um ângulo que tem exatos 180 graus. E você tem também uma volta completa, que é aquele que completa 360 graus. Então, os ângulos eles são muito importantes para algumas áreas do conhecimento que a gente consegue encontrar. Assim, eu tentei fugir um pouco do clichê de não dizer tipo só arquitetura, engenharia e design, porque é um negócio que vocês já sabem.
geometria gráfica, que a gente faz no nosso curso, é muito importante para essas três áreas. Mas ângulo serve muito também para navegação. Isso é muito interessante porque é possível. A gente não vive mais na época das grandes navegações, né? Mas eles utilizavam ângulos para se orientar. Eles faziam desenhos no mapa em relação às estrelas e eles utilizavam ângulos para se mapear. Então, também na cartografia é muito usado. E algo que é interessante é na parte de perspectiva e arte. Então, assim, perspectiva e arte pode parecer um pouco complicado, né? Porque, pô, é ângulo, é um negócio que envolve matemática. Como é que isso se encaixaria com arte no geral? Então eu coloquei aqui para vocês um pequeno exemplo. Na época do Renascimento é muito utilizado pontos centrais para fazer retas paralelas. E a gente consegue pegar uma teoria que fala que quando uma reta paralela cruza com o chão, ela faz 45 graus. Não se importem muito com isso. É apenas uma informação gratuita aqui que eu vim trazer para vocês. A partir disso, as pessoas conseguem fazer cálculos que envolvem essas pinturas que dá para dizer exatamente a distância em que o pintor estava quando confeccionou um certo quadro. Então, assim, é um negócio que é muito utilizado na arte também para gerar perspectiva, para pegar figuras tridimensionais e representar no plano bidimensional. Então, assim, ângulos são muito importantes. Então, vamos voltar aqui para a aula. Dentre esses ângulos importantes, a gente tem os ângulos notáveis, que são, assim, alguns ângulos que têm certas propriedades que ajudam muito e são muito utilizadas. Justamente por causa disso, a gente confeccionou um nome para eles, de ângulos notáveis. E assim, esses ângulos, eles são tão importantes que se você pegar o esquadro que a gente usa nas aulas, você vê que os esquadros eles têm esses ângulos, tem 30 graus, 60 graus, 90 graus, 45, que basicamente são os ângulos notáveis. Só que a questão é, na geometria gráfica, a gente tem que aprender muito bem como representa essas coisas. Então, assim, o esquadro, ele é uma ferramenta que ajuda a gente a representar isso. Só que ele não, ele é como se fosse um grande atalho. E como a gente tem que aprender como essas coisas funcionam e como esse mundo funciona, a gente precisa ensinar para vocês como representar cada um desses ângulos notáveis utilizando apenas o compasso. Então, assim, um ângulo de 60 graus. Saca só. A gente sabe que a soma de todos os lados de um triângulo é 180. Então, se a gente dividir esse triângulo por 3, a gente consegue o seguinte: cada um dos lados iria ficar com 60, sabe? Então, assim, qual é o ângulo? Qual é o triângulo que todos os lados têm a mesma propriedade? Ou tem o mesmo tamanho e tem os mesmos ângulos? Um triângulo equilátero. Então, para a gente conseguir achar um ângulo de 60 graus, a gente tem que fazer um triângulo equilátero. Você sabe como faz um triângulo equilátero pelo compasso? A gente pega a medida inteira e traça uma circunferência. E faz isso do outro lado. Por quê? Porque a distância daqui para cá é igual, a distância daqui para cá é igual e a distância daqui para cá é igual. Então, marcando um ponto e ligando esse ponto, a gente consegue achar um ângulo de 60 graus. Então, assim, como se acha um ângulo de 60 graus pelo compasso? Fazendo esse processo. Pega o segmento que você quer encontrar o ângulo e dentre eles você faz uma circunferência e faz um triângulo equilátero. Nesse triângulo equilátero, você só precisa ligar essa ponta e você encontra um ângulo exato de 60 graus. E também tem um que é importante, que é o ângulo de 30 graus. Então é o seguinte, se você parar para pensar, 60 e 30 graus, 30 graus é basicamente a metade de 60. A gente tem um tipo de construção que a gente utiliza que a gente consegue dividir um ângulo em dois, que é chamado bissetriz. Então assim, para achar um ângulo de 30 graus a partir de um ângulo de 60 graus, sabendo fazer o de 60 graus, é apenas fazendo a bissetriz dele. E ligando seus pontos, a gente consegue achar um ângulo
de 30 graus certinho. Então, assim, caso a questão que vocês forem fazer na prova falem que querem que você ache um ângulo, se eles não disserem, por exemplo, pedir para fazer um arco capaz de um ângulo, se eles não disserem como esse arco capaz deve ser feito, vocês estão permitidos usar esquadro ou compasso. Se eles pedirem com compasso, vocês vão ter que fazer dessa forma aqui. Então é muito importante vocês saberem disso para a prova. E um dos ângulos também notáveis, que é 60, 30, é o 95, que é o famoso ângulo reto. E vocês se lembram que na gravação anterior eu disse que, apesar de uma perpendicular não ser um arco, não ser um lugar geométrico, ele é muito importante para a construção de outros lugares geométricos e para outras coisas na geometria gráfica. Então, assim, basicamente, para você fazer um ângulo de 90 graus, é só você fazer uma perpendicular. Então, iremos relembrar como fazer uma perpendicular a partir de uma extremidade. A gente seleciona um ponto arbitrário aqui entre o plano e faz uma circunferência que vai desse ponto até esse. Então, ponta seca do compasso aqui e a outra ponta aqui. E faz o traçado, uma circunferência completa. Achando este ponto e ligando este ponto a esse, lembrando que todas as construções aqui podem ser feitas via papel. E é importante que vocês façam no papel, porque a prova vai ser no papel. A gente só está trazendo aqui no GeoGebra pelo fato de que é o único tipo de ferramenta que a gente consegue fazer para poder passar esse conhecimento para vocês. Então, assim, marcando o ponto onde esses dois continuam e se encontram aqui, a gente consegue traçar uma reta. E a partir dessa reta, a gente consegue achar um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, a partir de uma perpendicular. E aí, outro ângulo notável que existe é o 45. Se vocês repararem também, um ângulo de 90 e um ângulo de 45 é que o ângulo de 45 é a metade de 90. Então, é só você saber fazer uma bissetriz. Achou o ângulo de 90? Perfeito. Então, traça o arco, faz uma circunferência maior do que a metade daqui e do outro lado também. Achou um ponto, liga esse ponto, pronto. Um ângulo de 45 graus. Então, assim, no grosso do grosso, fazer ângulos notáveis com compasso é muito fácil, porque você só precisa saber fazer o de 60 e o de 90, porque o de 30 é por uma bissetriz e o de 45 também é por uma bissetriz. Então, assim, é importante ficar ligado nisso. Segunda coisa interessante é que entre os ângulos existem certas relações que um pode estabelecer com outros e que é interessante para o estudo da matemática, para a geometria como um todo e para outras questões. Então vamos lá. Quando dois ângulos eles são complementares, é porque quando vocês somam eles, vai dar 90 graus. Quando o ângulo são suplementares entre si, é porque quando você soma os dois, eles vão dar um ângulo de 180 graus. E quando eles são replementares, é que eles se completam como um todo. Então, se vocês juntarem os dois arcos do ângulo, vai dar um arco completo, ou seja, um ângulo de 360 graus. E assim, é uma daquelas nomenclaturas que vai ser muito importante para o estudo da matemática e que a prova pode se referir a ângulos suplementares e complementares. Então é importante vocês saberem disso. Outra coisa que é muito interessante é o seguinte: para vocês saberem bem sobre esses ângulos, vocês têm que saber muito bem como manipulá-los entre si. Então, assim, é dado um ângulo e ele pede que esse ângulo, por exemplo, ele vai dar um ângulo e ele quer fazer um arco capaz sobre esse ângulo. Então, é interessante para vocês saberem como vocês transferirem os ângulos. Então, assim, para transferir o ângulo é o seguinte: ângulos, eles são basicamente dois segmentos que, quando se encontram a partir de um único ponto, acabam gerando abertura. Se vocês pararem para pensar, se
Se eu ligar aqui, ele vira o quê? Ele vira um triângulo. Então, se eu conseguir passar esse triângulo daqui para cá para baixo, você também vai conseguir transferir a circunferência. Então, como se faz isso? Primeiro, transfere uma das medidas. Eu gosto de transferir a de cima para ficar mais fácil. Então, eu pego aqui o compasso e coloco aqui. Tá vendo? Aí eu vou achar esse ponto aqui. Esse ponto. Então gera outro triângulo aqui para ficar mais fácil, para não ter que fazer duas circunferências, para não se enrolar muito. Achando esse ponto aqui. Pronto, achou esse ponto daqui até aqui. E como a gente acha esse daqui até aqui, é a mesma coisa, com um passo aqui. Tá vendo? Onde eles se encontram, acaba sendo onde a gente vai ligar essa circunferência. Então assim, aqui e aqui já tá meio que ligado, né? Mas eu vou ligar de novo. Aqui. Então, ó, se eu sumir com essa linha de construção, deixar mais fino para vocês poderem ver. E eu vim aqui na ferramenta de ângulo para poder ver qual é a angulação disso daqui. Olha só. Tá vendo que a angulação tá igual? 31 e 31 aqui. Então, assim, se vocês utilizarem esse método, vocês são capazes de transferir qualquer ângulo. Tanto é que se eu mudar aqui, vocês vão conseguir acompanhar, tá vendo? 60, 75, e esses dois vão ser sempre iguais. Então, para vocês fazerem transferência de ângulo, é basicamente assim. E é importante vocês saberem fazer transferência de ângulo, não só porque é interessante vocês saberem manipular eles, mas por meio deles vocês conseguem tirar muitas soluções de muitos problemas. Então, assim, para finalizar a aula de hoje, eu coloquei aqui um pequeno problema que é algo que vocês só vão saber resolver se vocês saberem fazer transferência de ângulo. E tipo assim, existem outras formas de vocês fazerem isso daqui. O problema é que vocês ainda não viram isso. Então assim, vocês viram transferência de ângulo. Então ela é uma das formas de resolucionar essa questão. A questão ela pede o seguinte. Aqui abaixo nós temos um pentágono regular. Ou seja, todos os lados desse pentágono são iguais e todos os ângulos entre eles também são iguais. Sabendo dois dos seus diâmetros e a angulação deles com as suas arestas, então você tem aqui dois diâmetros. Representa esse mesmo pentágono, porém com suas medidas duplicadas, ou seja, isso aqui, só que maior. Então como a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai traçar uma pequena reta aqui, que vai servir como de base para a construção desse triângulo, desse pentágono no caso. Opa! Aqui, pronto. Isso. E primeiro eu vou transferir as medidas. Vou aqui com o compasso, transferir a primeira medida. Cá. Só que ele fala que ele quer o dobro. Então eu tenho que aumentar isso aqui 2 vezes. Tá vendo? O compasso serve não só para você transferir medidas, mas também serve para você transferir ângulos, como a gente exemplificou lá em cima. Então como vai ser? Transferindo a primeira medida, a gente tem um tamanho de um dos lados. E como eles são regulares, então o lado de cá vai ser o mesmo desse de cá. Só que a gente não sabe como posicionar ele. Então venho aqui ver. Objeto. Esse aqui também eu quero tirar. Então assim, a gente sabe que o tamanho da abertura, certo? Só que a gente não sabe aonde que isso aqui vai ficar. Mas a gente tem um ângulo aqui. E a gente consegue pegar nesse ângulo aqui e transferir para cá. Como? Da forma como eu mostrei lá em cima. Então a gente já consegue achar um dos lados do pentágono. Então vamos lá. Primeiro a gente vai pegar
o bagulho da circunferência, ou seja, o compasso, e vai abrir aqui. Achar dois pontos desses daqui. Então a gente vai copiar essa abertura aqui do compasso, tá vendo? E a gente vai também achar aqui. Por quê? Tá vendo? A gente mapeou isso daqui como se fosse um pequeno triângulo e transferiu esse triângulo para cá. Exatamente assim que a gente quer fazer. Então assim, no papel é literalmente a mesma coisa, galera. É literalmente a mesma coisa. Então assim, achou-se esse ponto aqui. Eu venho com um segmento de reta, uma reta no caso, e ele continua. Então aqui, tá vendo? Mesmo sem eu saber como se constrói um pentágono, apenas pelo fato de eu saber como se transfere um ângulo, eu consegui achar pelo menos um lado do pentágono. Então assim, o resto eu vou deixar aqui para vocês fazerem, caso vocês queiram. Caso vocês achem que já entenderam muito bem como funciona, tudo bem. É apenas uma dica, tá ligado? Mas assim, continuando da forma como eu deixei aqui, vocês conseguem se sair bem na construção desse pentágono regular. E vai ficar perfeito. Eu vou me despedindo por aqui. Tenho que gravar mais alguns vídeos. Durante esses dias aí que faltam um pouco para a prova, a gente vai ficar postando ainda mais coisa. Então, até a próxima. E é isso. Eita, fiz errado aqui, foi mal.